Você já se pegou perdendo a paciência por coisas pequenas? Uma fila demorada, uma mensagem que não chega, um comentário que te tirou do sério e depois ficou remoendo isso o dia inteiro? Imagine por um instante, e se você pudesse manter a calma, a serenidade, o controle, mesmo no meio do caos? E se eu te dissesse que existe um caminho, um conjunto de princípios antigos, seguidos por guerreiros, imperadores e filósofos, que pode transformar completamente a forma como você lida com os desafios da vida? Este vídeo não é mais um conselho vazio, é um convite para dominar as lições do estoicismo e nunca mais deixar que os outros controlem as suas emoções. Se você quer descobrir o segredo para nunca mais perder a paciência, fica comigo até o final, porque o que vou te mostrar hoje pode ser a virada que você estava esperando. Curte esse vídeo agora mesmo. Isso me ajuda demais a levar essa mensagem para mais pessoas. Agora que você já sabe onde estamos prestes a chegar, deixa eu te contar uma coisa que pouca gente realmente entende. A verdadeira força não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo. E é justamente isso que o estoicismo ensina. Imagina por um momento. Você acorda de manhã, já atrasado, e descobre que o carro não liga. Seu dia já começou no caos. Agora pensa, o problema está no carro ou na forma como você reage a ele? É nesse ponto que muitos de nós tropeçam, porque crescemos acreditando que o mundo precisa estar perfeito para que a gente fique bem. Mas os estoicos nos mostram o contrário. É você quem precisa estar bem para enfrentar o mundo imperfeito. A primeira lição essencial é simples, mas poderosa. Você não controla os acontecimentos, apenas a sua reação a eles. Essa frase parece até óbvia, mas pense bem. Quantas vezes você tentou mudar o que estava fora do seu alcance? Um chefe difícil, um trânsito caótico, um parceiro que não entende o que você sente. Ficamos presos nessa ilusão de controle, gastando energia tentando alterar o que está além de nós. E o resultado? Frustração, raiva, ansiedade. Mas quando você entende que o seu poder está na sua resposta, tudo muda. Você para de lutar contra o que não pode mudar e começa a focar no que realmente depende de você. Suas atitudes, seus pensamentos, sua postura. E falando em postura, aqui entra a segunda lição. A raiva é uma escolha, não uma imposição externa. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você justificou sua explosão dizendo: "Eu perdi a cabeça porque ele me irritou"? Mas será que foi ele mesmo? Ou foi você que entregou o controle emocional nas mãos dele? Os estoicos nos ensinam a olhar para dentro, a entender que, por mais provocados que sejamos, a última palavra sobre como vamos reagir sempre será nossa. Isso é libertador, mas também exige coragem, porque é mais fácil culpar os outros. Mais difícil é assumir a responsabilidade pelo que sentimos. Eu sei que pode parecer difícil, mas pensa nos grandes líderes estoicos. Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto. Eles enfrentaram traições, perseguições, guerras, e ainda assim mantiveram a mente tranquila. Como? Eles cultivavam a prática diária de separar o que estava sob o controle deles e o que não estava. Isso é mais do que uma teoria filosófica. É uma ferramenta prática, uma habilidade que, quanto mais você exercita, mais forte fica. E aqui entra uma técnica poderosa, que você pode começar a usar hoje. Antes de reagir a qualquer situação, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, respire fundo e solte. Se for sim, haja com intenção. Mas não para por aí. Outra chave para transformar irritação em serenidade é o desapego emocional das expectativas. Quantas vezes você ficou irritado porque esperava algo de alguém e não recebeu? Ou porque planejou tudo e nada saiu como imaginava? Os estoicos ensinam que a expectativa é a raiz de muitas frustrações. Se você vive esperando que o mundo funcione do jeito que você idealizou, vai se decepcionar. Mas se você aprende a aceitar as coisas como elas são,
e não como você gostaria que fossem, aí sim você encontra paz. Isso não significa ser passivo ou conformado. Significa estar preparado para lidar com a realidade, sem ser esmagado por ela. Quando você junta essas duas lições, focar no que está sob seu controle e desapegar das expectativas, você se torna blindado emocionalmente. Não porque nada mais te atinge, mas porque nada mais te derruba. É como se você fosse uma rocha firme no meio de uma tempestade. A água bate, o vento sopra, mas você permanece ali, estável. E é esse estado que buscamos ao estudar o estoicismo. Não um distanciamento frio da vida, mas uma força interior capaz de nos manter serenos, mesmo quando tudo à nossa volta parece desmoronar. E aí, tá fazendo sentido para você até agora? Você consegue lembrar de alguma situação recente em que essas ideias teriam feito diferença? Reflita nisso enquanto seguimos. Agora que começamos a entender esse caminho do estoicismo, deixa eu te contar uma coisa fascinante. Os estoicos se inspiraram nos espartanos. Sim, aqueles guerreiros lendários de Esparta, conhecidos por sua disciplina quase inumana, pela capacidade de suportar a dor e pela determinação inabalável. Mas o que poucos sabem é que essa disciplina não era só física, era também mental. E aqui entra uma lição poderosa. Autodisciplina é liberdade. Parece contraditório, né? Mas pensa comigo, quando você se torna escravo dos seus impulsos, quando vive reagindo no calor da emoção, você realmente está no controle? Ou está sendo arrastado? A verdadeira liberdade acontece quando você manda na sua mente, e não o contrário. Imagine um guerreiro espartano se preparando para a batalha. Ele não depende da sorte. Ele não espera que o inimigo seja fraco. Ele treina a mente como treina o corpo. E você? Está treinando sua mente para os desafios da vida? Ou está esperando que os problemas não apareçam? O estoicismo nos convida a nos preparar todos os dias, porque a vida vai testar a gente. Vai ter dias bons, mas também vai ter traições, frustrações, perdas. E quando isso vier, você precisa estar pronto. Porque, como dizia Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E é aqui que a filosofia de Sêneca entra com força. Ele dizia: a raiva é breve loucura. Já parou para pensar o quanto a raiva cega a gente? Quantas decisões erradas, quantas palavras ditas no impulso, quantos arrependimentos surgiram porque você não conseguiu segurar aquela emoção no momento certo? Sêneca nos ensina algo simples, mas transformador. Antes de reagir, reflita, respire, se afaste um pouco, dê tempo para a razão voltar, porque a raiva nos faz escravos dos outros. Ela nos prende numa cadeia emocional, onde quem nos provocou passa a controlar nossas ações. Mas quando você escolhe a razão, você recupera o poder. Agora, imagina o imperador Marco Aurélio, governando um império, cercado de inimigos, traições no palácio, guerras lá fora. Ele poderia ter se tornado amargo, vingativo, mas não. Ele escrevia em seu diário, quase como um lembrete diário: a opinião dos outros não define você. Quantas vezes você já se preocupou demais com o que os outros vão pensar? Quantas decisões deixou de tomar por medo de julgamento? Marco Aurélio nos mostra que só existe uma opinião que realmente importa, a sua, sobre si mesmo. O que os outros falam não muda quem você é, não altera o seu valor. E mais, Marco Aurélio reforçava a importância de viver o presente. O presente é tudo o que existe, porque é só no agora que você pode agir, mudar, fazer diferente. O passado já foi, o futuro ainda não chegou. Mas a mente inquieta fica pulando entre eles, trazendo culpa de um lado e ansiedade do outro. O estoicismo nos chama de volta para o agora. Aqui e agora, você tem o poder. E junto com isso, ele nos convida a fazer o nosso dever com excelência, sem esperar recompensas. Esse é um ponto desafiador. A gente quer reconhecimento, quer aplausos.
Mas os estoicos ensinam que o verdadeiro mérito está em fazer o bem porque é o certo, não porque alguém vai notar. E aqui eu te faço um convite. Pensa nas vezes que você agiu esperando retorno, que ajudou esperando agradecimento, que trabalhou esperando promoção, e o que sentiu quando o retorno não veio. Frustração, decepção, é natural. Mas imagine se você pudesse agir livre dessas expectativas, se pudesse ajudar porque acredita na bondade, trabalhar porque acredita na excelência, sem prender sua felicidade na reação do outro. Isso é força, isso é liberdade, isso é estar no controle. E aí, você consegue visualizar como aplicar isso na sua vida? Pensa em um momento recente em que essas ideias poderiam ter mudado sua reação. Guarda isso com você, porque tem mais coisa boa vindo por aí. Agora, vamos falar sobre uma das partes mais desafiadoras, mas também mais transformadoras, do estoicismo: resistir sem reclamar. Pense nisso por um instante. Hoje em dia, somos ensinados a reclamar de tudo. Se tá calor, a gente reclama. Se chove, reclama. Se o trabalho exige demais, reclama. Mas o estoicismo, inspirado também nos espartanos, ensina outra coisa. Não desperdice energia reclamando do que você não pode mudar. Use essa energia para agir. Parece simples, mas é uma virada de chave poderosa. Imagine quantas vezes você ficou horas preso em reclamações mentais, mas nada mudou no mundo externo. Agora, imagine pegar essa mesma energia e canalizar para uma ação concreta, mesmo que pequena. Os espartanos eram treinados desde cedo para suportar a dor, a fome, o frio, o medo, sem lamento. Não porque eram insensíveis, mas porque entendiam que a reclamação não elimina o desafio, só atrasa a superação. É por isso que os estoicos admiravam tanto essa postura. Eles viam na resistência silenciosa uma forma de domínio próprio. E aqui entra uma das lições mais difíceis de aplicar. Treine sua mente para agir, não apenas reagir. Quantas vezes você age no impulso, sem pensar? Quantas decisões já tomou no calor da emoção e depois se arrependeu? O treinamento estoico é justamente sobre criar um espaço entre o estímulo e a resposta, entre o que acontece e o que você decide fazer. Imagina a cena. Você está no trabalho, alguém te critica injustamente. Sua primeira reação é se defender, gritar, provar que está certo. Mas, e se você respirasse fundo, deixasse passar o momento e depois, com calma, decidisse a melhor forma de agir? Isso é agir, e não apenas reagir. É ter o controle da situação, não porque você controla os outros, mas porque controla a si mesmo. Os grandes estoicos sabiam que o verdadeiro poder está em não ser dominado pelas emoções alheias. E aqui a gente entra num ponto fundamental: ser a rocha firme no meio da tempestade emocional dos outros. Pensa nas pessoas à sua volta. Quantas vivem presas em altos e baixos emocionais? Um elogio as coloca no céu, uma crítica as joga no chão. Elas são como barcos sem leme, levadas pelas ondas de cada situação. O estoico, por outro lado, busca ser como uma rocha, alguém que permanece estável, não importa o que aconteça ao redor. Isso não significa indiferença, significa equilíbrio, significa não ser arrastado pela raiva, pela inveja, pelo medo dos outros. Porque no fim, se você for controlado pelas emoções alheias, você entrega sua paz de bandeja. E sabe qual é uma das ferramentas mais intrigantes para alcançar esse estado? A visualização negativa. Parece estranho, né? Mas os estoicos praticavam imaginar os piores cenários, não por pessimismo, mas para se prepararem emocionalmente. Epicteto dizia: ao beijar seu filho à noite, diga para si mesmo: ele pode não acordar amanhã. Forte, né? Mas esse exercício não era para alimentar o medo, era para valorizar o presente, para lembrar que tudo é transitório. E ao fazer isso, você desenvolve uma calma inabalável, porque quando o pior acontece,
você já o enfrentou na mente. E se não acontecer, ótimo, você agradece ainda mais. Agora pensa, quantas vezes você ficou ansioso por medo de perder algo? Um emprego, um relacionamento, uma oportunidade. A visualização negativa não tira a dor da perda, mas prepara o seu espírito para não ser destruído por ela. É como fortalecer os músculos antes da luta. Você não deseja que a luta venha, mas sabe que, se vier, estará mais pronto. Esse é o estoicismo em ação. Não negar as dificuldades, mas se preparar para enfrentá-las com coragem. E à medida que você vai aplicando essas ideias, algo curioso acontece. Os conflitos externos perdem força sobre você. Porque os maiores conflitos sempre estiveram dentro de nós. O mundo lá fora pode estar em guerra, mas se você conquistar paz aqui dentro, nada mais pode roubar isso. É essa paz que os estoicos buscavam. Não uma vida sem problemas, mas uma mente inabalável diante deles. E aí, você consegue imaginar como seria a sua vida com essa estabilidade emocional? Pensa em quantas situações já te tiraram do eixo e como teria sido diferente se você tivesse aplicado essas lições. Guarde essa reflexão com carinho, porque ainda temos mais insights para explorar. Chegamos a um ponto-chave dessa jornada estoica: a arte de permanecer tranquilo em meio aos conflitos. E olha, isso não é apenas sobre grandes brigas ou discussões abertas. Muitas vezes, o conflito está disfarçado em pequenas situações do dia a dia. Uma indireta no trabalho, um olhar atravessado, um comentário crítico na rede social. E nesses momentos, nossa primeira reação costuma ser defensiva, agressiva ou emocional. Mas os estoicos nos ensinam outro caminho. Eles nos mostram que você não precisa entrar em todas as batalhas. Aliás, muitas batalhas nem merecem a sua energia. Marco Aurélio dizia algo profundo: se alguém erra, é porque não sabe o que é certo. Se souber, não errará. Ou seja, quando alguém te ataca, mente ou te prejudica, isso revela mais sobre a limitação dessa pessoa do que sobre você. Então, ao invés de gastar sua paz tentando corrigir ou provar algo, você pode simplesmente observar, entender e seguir em frente. Isso não significa ser passivo, significa escolher onde sua energia será investida. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda crítica precisa ser combatida. Às vezes, o maior ato de força é ficar em silêncio. Mas sei que não é fácil. A gente sente aquele impulso imediato de retrucar, de se justificar. E por isso, o estoicismo é uma prática, um treino diário, uma musculatura que você desenvolve a cada situação desafiadora. E um dos pilares desse treino é controlar os pensamentos automáticos. Porque antes de reagir com palavras ou ações, a resposta começa dentro da sua mente. O pensamento aparece, e aí você escolhe: vai alimentar, vai acreditar, ou vai questionar. Essa pausa, esse momento entre o estímulo e a resposta, é onde mora a liberdade estoica. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você interpreta o que acontece, que determina o seu destino. Quantas vezes você já transformou um problema pequeno em algo enorme, só porque alimentou pensamentos negativos? Ou, ao contrário, quantas vezes você enfrentou uma situação difícil com calma, e no fim, tudo se resolveu melhor do que esperava? O poder da interpretação é real, e os estoicos sabiam disso. Por isso treinavam a mente para focar no que é essencial, no que é concreto, no que está sob controle. Aqui entra mais uma prática poderosa: filtrar as opiniões. Vivemos rodeados de vozes, críticas, julgamentos, e sem perceber, começamos a carregar o peso das expectativas alheias. Mas Marco Aurélio nos lembra: a opinião dos outros não define quem você é. Você já parou para pensar quantas decisões tomou apenas para agradar ou evitar críticas?
Quantos sonhos deixou de lado por medo do que os outros iriam dizer? O estoicismo propõe uma libertação. Viver guiado pelos seus princípios, não pelos aplausos ou vaias. E isso nos conecta com uma ideia central. O presente é tudo o que temos. O passado já passou, o futuro ainda não chegou, mas a mente inquieta fica presa entre um e outro, carregando culpas e medos. Enquanto isso, a vida real acontece, aqui, agora. O estoico busca viver plenamente o presente, porque é no presente que podemos agir. É no presente que podemos escolher nossas respostas, nossas atitudes, nosso caminho. E quando você se ancora no agora, o peso do passado diminui e a ansiedade pelo futuro perde força. Mas atenção, viver o presente não é viver sem responsabilidade ou sem propósito. Pelo contrário, os estoicos nos chamam fazer o nosso dever com excelência, mesmo nas pequenas tarefas. Marco Aurélio escrevia: não espere aplausos, apenas faça o que é certo. Essa é uma das lições mais libertadoras, porque quando você age movido pela sua própria consciência, sem depender do reconhecimento externo, você se torna invencível. Nada pode tirar a satisfação de saber que você fez o melhor que podia, do jeito mais íntegro possível. E olha, quanto mais você pratica essas ideias, mais natural elas se tornam. No começo, pode parecer difícil, mas com o tempo, você começa a perceber como sua paz interior não está mais tão vulnerável aos outros. Você começa a sentir que as situações externas têm menos poder de te tirar do eixo. E isso não significa que os problemas desaparecem. Significa que você cresce ao ponto de não ser mais derrubado por eles. Você se transforma na rocha, na âncora, no porto seguro para si mesmo. Agora, respira fundo e pensa: em quais áreas da sua vida você mais precisa dessa serenidade? Onde hoje você está mais vulnerável às emoções alheias? Guarda essas perguntas com carinho, porque são elas que vão te guiar na aplicação prática dessas ideias daqui para frente. Agora que já exploramos tantas lições, deixa eu te contar um segredo que poucos percebem. O estoicismo não é sobre suprimir emoções, mas sobre educá-las. Muita gente acha que ser estoico é virar uma pedra, um robô sem sentimentos. Mas não é nada disso. Os grandes estoicos eram pessoas intensas, que amavam profundamente, que sofriam perdas, que enfrentavam traições. Só que, ao invés de serem escravos das emoções, eles aprenderam a usar as emoções a favor deles. E é aqui que entra uma prática fundamental: o diálogo interno. Sabe aquela voz que fala com você o tempo todo? Que comenta, julga, reclama, critica? Os estoicos treinavam essa voz para ser uma aliada, não uma inimiga. Quando algo dava errado, ao invés de alimentar o vitimismo, eles perguntavam: o que posso aprender com isso? O que está sob meu controle aqui? Esse simples hábito transformava crises em oportunidades de crescimento. E você, já parou para ouvir o tom da sua voz interior? Ela te fortalece ou te derruba? Marco Aurélio escrevia diariamente para si mesmo, como um lembrete constante de seus valores. Ele sabia que o mundo lá fora poderia ser caótico, mas a mente dele precisava ser um lugar de ordem. E a verdade é que todos nós precisamos criar esse espaço interno de clareza. Porque quando as dificuldades chegam, e elas vão chegar, o que vai te sustentar não é o que está fora, mas o que está dentro. Essa é a essência do estoicismo. Não esperar que a vida seja fácil, mas se tornar forte o suficiente para enfrentá-la. E sabe uma prática simples que você pode começar hoje? A reflexão diária. Tire alguns minutos antes de dormir e pergunte: o que fiz bem hoje? Onde errei? O que posso melhorar amanhã? Esse pequeno ritual cria consciência, e consciência é o primeiro passo para a transformação.
porque só podemos mudar aquilo que reconhecemos. Os estoicos eram mestres em observar a si mesmos. Eles sabiam que o maior inimigo não era o mundo lá fora, mas as armadilhas internas: orgulho, inveja, preguiça, raiva, vaidade. Vencer a si mesmo era o maior desafio. E olha, se até os imperadores e filósofos precisavam se lembrar disso todos os dias, imagina a gente. É por isso que essas lições são tão valiosas. Elas não são teorias distantes, são ferramentas práticas para a vida real. E se até aqui você está sentindo que essas ideias fazem sentido, que poderiam te ajudar de alguma forma, já aproveita agora e clica no curtir. Não custa nada para você, mas para mim faz toda a diferença para saber que esse conteúdo está te ajudando. E também ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir essas mensagens. Voltando, uma outra prática estoica que poucos conhecem é a visualização do tempo limitado. Marco Aurélio escrevia: "Você pode deixar esta vida agora. Deixe que isso determine o que você pensa, diz e faz." Forte, né? Mas essa frase não era para assustar, era para trazer urgência, para lembrar que o tempo é um recurso não renovável, que cada momento desperdiçado em raiva, inveja ou lamentação é um momento que não volta mais. Quando você internaliza isso, começa a escolher com mais cuidado onde coloca sua energia, suas palavras, suas ações. E aí surge uma paz curiosa. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você para de brigar com o inevitável. Você aceita que nem tudo está sob seu controle, e essa aceitação liberta. Você começa a viver com mais leveza, começa a priorizar o que importa, começa a perceber que muitas das coisas que te tiravam o sono eram pequenas demais para merecer tanta atenção. E essa clareza transforma a forma como você lida com as pessoas, com o trabalho, com os desafios diários. Agora respira fundo e pensa: se hoje fosse seu último dia, o que você mudaria na sua forma de reagir aos conflitos? Será que algumas brigas ainda fariam sentido? Será que algumas mágoas ainda teriam peso? Essas perguntas, por mais desconfortáveis que sejam, nos colocam de volta no centro daquilo que realmente importa. E é esse o convite do estoicismo: viver com propósito, com intenção, com serenidade. Não porque o mundo é fácil, mas porque você escolhe ser forte. Chegamos agora em uma das lições mais poderosas e talvez mais desafiadoras do estoicismo: a coragem de enfrentar o pior cenário. Parece estranho, né? Porque a maioria das filosofias tenta nos proteger da dor, do medo, da perda. Mas o estoicismo faz o oposto. Ele te convida a olhar de frente para tudo aquilo que você mais teme. Sabe por quê? Porque aquilo que você evita olhar tem poder sobre você. E aquilo que você encara de frente perde força. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia: "Não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas." E quando você se acostuma a imaginar o pior, de forma racional, consciente, sem drama, algo surpreendente acontece. Você se prepara emocionalmente. Você começa a perceber que, mesmo que o pior aconteça, você ainda pode sobreviver, ainda pode reconstruir, ainda pode recomeçar. Esse exercício não é sobre ser pessimista, é sobre ser realista e resiliente. Vamos imaginar juntos: qual é o medo que mais te paralisa hoje? Perder o emprego? Terminar um relacionamento? Falhar em um projeto? Agora se pergunta: e se isso acontecer, o que eu posso fazer? Como eu posso reagir? Qual é o próximo passo? Esse simples exercício já começa a tirar o peso do medo, porque o medo vive na incerteza. Mas quando você cria um plano mental, quando encara a possibilidade, o medo começa a diminuir. E aí, no lugar dele, surge coragem, surge força, surge clareza.
Os estoicos praticavam essa visualização negativa diariamente. Marco Aurélio, por exemplo, começava o dia lembrando que poderia encontrar pessoas ingratas, egoístas, invejosas. Isso não o tornava amargo. Pelo contrário, o preparava para não se surpreender, para manter sua paz. E olha só, quantas vezes na sua vida você já foi pego de surpresa e isso te desestabilizou emocionalmente? O estoicismo te dá uma ferramenta para evitar esse choque. Ele blinda sua mente. E sabe o mais bonito? Quando você se prepara para o pior, você começa a valorizar ainda mais o presente, porque percebe que tudo é passageiro, que nada é garantido, que as pessoas que você ama, os momentos que você vive, os pequenos detalhes do dia a dia, são tesouros que muitas vezes passam despercebidos. A visualização negativa não é sobre sofrer antes da hora, é sobre agradecer antes da perda. É um convite à gratidão profunda. Agora me conta, qual seria a situação da sua vida hoje que mais merece essa reflexão? Aquela área em que você sente mais medo, mais insegurança, mais ansiedade. Eu quero muito saber. Escreve aqui nos comentários a palavra blindagem. Se você sente que precisa fortalecer sua mente com essas práticas estoicas. Assim, além de compartilhar sua jornada, você também ajuda outras pessoas a entenderem que não estão sozinhas nessa busca. Vamos criar juntos um espaço de força e apoio aqui nos comentários. E pensa comigo, quantas vezes você já foi dominado pelo medo de perder? E, ironicamente, esse medo te impediu de viver plenamente? A visualização negativa quebra esse ciclo. Ela te ensina a não depender da certeza do amanhã para ser feliz hoje. Porque quando você aceita que tudo é passageiro, você para de prender a felicidade a condições futuras. Você simplesmente vive, ama, se entrega, sem reservas. É claro que essa prática não elimina a dor da perda, mas te dá uma estrutura emocional muito mais sólida para lidar com ela. Você começa a perceber que a dor faz parte do processo humano e que, ao aceitar isso, você não se quebra, você se fortalece. O estoicismo não promete uma vida sem dificuldades. Ele promete uma mente forte o suficiente para não ser destruída por elas. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. No começo, pode parecer desconfortável imaginar cenários difíceis, mas com o tempo, você vai sentindo uma leveza estranha, como se o medo estivesse finalmente perdendo espaço. E nesse espaço vazio, surge algo novo: liberdade. Liberdade de viver sem o peso daquilo que poderia acontecer. Liberdade de amar sem medo de perder. Liberdade de tentar sem medo de falhar. Guarde isso com carinho. Quando você encara o pior deixa de te assustar. E aí, meu amigo, minha amiga, você descobre que pode caminhar pela vida mais leve, mais firme, mais livre. Agora que já entendemos a força da visualização negativa, vamos mergulhar em outro pilar essencial do estoicismo: a prática da autodisciplina. Essa palavra pode assustar à primeira vista. Muita gente associa disciplina com rigidez, dureza, uma vida sem prazer. Mas os estoicos viam a disciplina como o caminho para a verdadeira liberdade. Parece contraditório? Eu explico. Pensa comigo. Se você é escravo dos seus impulsos, das suas vontades momentâneas, você realmente está no controle? Ou está sendo controlado por desejos passageiros, por emoções voláteis, por prazeres que somem rápido e deixam vazio? A disciplina estoica não é sobre reprimir tudo, mas sobre escolher com consciência. É sobre não se deixar arrastar por qualquer impulso, qualquer tentação, qualquer distração. Epicteto falava: nenhuma pessoa livre é escrava de seus desejos. Ou seja, a liberdade verdadeira vem de governar a si mesmo.
Não é o mundo externo que precisa se ajustar a você. É você que se ajusta para manter sua integridade, sua paz, seu propósito. E aqui entra um ensinamento profundo. Cada pequena escolha que você faz, constrói ou destrói o seu caráter. Cada decisão, por menor que pareça, está esculpindo quem você está se tornando. Os espartanos, que inspiraram muito do pensamento estoico, levavam a disciplina a um nível extremo. Eles treinavam corpo e mente diariamente para suportar o desconforto, a dor, a fome, o frio. Não porque gostavam de sofrer, mas porque sabiam que, ao treinar no desconforto, estariam prontos para qualquer adversidade. Essa filosofia nos ensina algo valioso. Não espere a dificuldade chegar para começar a se preparar. Fortaleça sua mente antes da crise. Treine sua paciência antes da ofensa. Pratique sua coragem antes do medo. E sabe o que é mais interessante? Você não precisa de grandes rituais para isso. A disciplina começa nas pequenas coisas. Acordar no horário que prometeu. Cumprir uma tarefa mesmo sem vontade. Evitar o excesso, a indulgência, o desperdício. Esses pequenos atos treinam sua mente para resistir ao imediatismo. Porque no fundo, a disciplina é uma batalha contra o prazer imediato em nome de um bem maior. Marco Aurélio dizia: a verdadeira felicidade está em fazer o que é certo, não o que é fácil. E quantas vezes a gente troca o que é certo pelo que é confortável? Quantas vezes deixamos de lado nossos princípios porque dá muito trabalho, é difícil demais, ninguém vai notar mesmo? O estoicismo nos desafia a manter o caráter, mesmo quando ninguém está olhando, a ter orgulho de si mesmo, mesmo sem aplausos, a seguir o caminho da virtude, mesmo que ele seja mais longo, mais duro, mais solitário. Mas não se engane, isso não significa uma vida sem alegria. Pelo contrário, significa uma alegria mais profunda, mais estável, que não depende de circunstâncias externas. Uma alegria que nasce do simples fato de saber que você está vivendo de acordo com seus valores, que você está sendo fiel ao que acredita, que você está crescendo, amadurecendo, evoluindo, e essa alegria ninguém pode tirar de você. Os estoicos também nos lembram que o corpo e a mente estão conectados. Cuidar do corpo, do sono, da alimentação, da atividade física, faz parte do cultivo da disciplina. Porque um corpo negligenciado influencia a mente. Um corpo forte, equilibrado, contribui para a clareza mental. Não é à toa que muitos filósofos antigos eram também atletas, guerreiros, praticantes de exercícios físicos. Eles entendiam que não basta fortalecer as ideias, é preciso fortalecer o veículo que carrega essas ideias. E por fim, há algo profundamente libertador na disciplina. Ela nos dá autonomia. Quando você treina sua mente e seu corpo, você depende menos das condições externas para se sentir bem. Você aprende a tirar satisfação do processo, não apenas do resultado. Você começa a valorizar o esforço em si, independentemente do reconhecimento, do retorno, da recompensa, e aí descobre que a verdadeira vitória é sobre você mesmo. Pensa nisso. Quantas áreas da sua vida hoje poderiam ser transformadas com um pouco mais de disciplina? Onde você está cedendo ao conforto, à preguiça, ao impulso? E como sua vida mudaria se você escolhesse, todos os dias, fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não dá vontade? Essas perguntas podem ser incômodas, mas são o primeiro passo para uma mudança real. Depois de falarmos sobre a disciplina, vamos para um ponto igualmente desafiador e libertador no estoicismo: o poder de aceitar o que não está sob nosso controle. Pode parecer simples, mas quantas vezes na vida você já gastou energia, sono, saúde tentando mudar algo que não dependia de você? Um resultado que não saiu como queria, uma pessoa que não agiu como esperava.
uma situação que fugiu totalmente do seu alcance. A luta contra o incontrolável é uma das maiores fontes de sofrimento humano. Epicteto resumiu isso de forma brilhante. Algumas coisas dependem de nós, outras não. E saber a diferença entre essas duas categorias é o começo da sabedoria. Mas na prática, é muito difícil separar, porque o ego quer controlar tudo, quer garantir o sucesso, quer evitar a perda, quer ter certeza do amor, da amizade, do respeito. Só que o estoicismo nos lembra que a única coisa que realmente controlamos é nossa mente, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas decisões. O resto é cenário. Imagina como seria sua vida se você realmente internalizasse isso, se deixasse de brigar com o que não depende de você, se aprendesse a focar 100% na sua parte e a soltar o restante. Quantos pesos cairiam dos seus ombros? Quantos conflitos deixariam de te consumir? Quantas noites mal dormidas seriam evitadas? Esse princípio estoico não é um convite à passividade. Muito pelo contrário, é um convite à ação consciente, à energia direcionada, ao esforço inteligente. Marco Aurélio praticava isso todos os dias. Ele era o homem mais poderoso do império, mas sabia que não podia controlar as opiniões, os elogios, as críticas, as traições. O que ele controlava era sua resposta, seu caráter, seu compromisso com a justiça, com a virtude, com o bem. E esse foco o libertava da necessidade de agradar a todos, de vencer sempre, de ter controle absoluto. Ele entendia que a paz interior vem da aceitação do limite do nosso poder. E isso não significa conformismo, significa sabedoria para escolher as batalhas certas. Significa entender que há momentos de lutar, de agir, de tentar mudar, mas também momentos de aceitar, de soltar, de seguir em frente. Quantas vezes você já gastou tempo insistindo em algo ou alguém que claramente não estava sob seu controle? E pior, quantas vezes isso drenou sua alegria, sua energia, sua motivação? O estoicismo te devolve o poder de voltar para si mesmo. Outro ensinamento poderoso vem de Sêneca. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes criamos cenários catastróficos na mente, antecipamos dores, fracassos, rejeições, e nada disso acontece. Mas o corpo sentiu, a ansiedade veio, o estresse se instalou. O estoicismo nos convida a olhar para os fatos, e não para as suposições. A perguntar: isso está acontecendo ou eu estou imaginando? Essa simples pergunta já corta muitos medos pela raiz. E há uma paz profunda em aceitar que nem tudo depende de nós. Porque, no fundo, a tentativa de controle absoluto é um peso impossível de carregar. Quando você solta, quando confia, quando entrega o que não depende de você, surge uma leveza nova. Você começa a viver com mais presença, mais gratidão, mais liberdade. Começa a valorizar o que pode fazer e a parar de sofrer pelo que está fora do alcance. Pensa bem, quantas das suas frustrações recentes vieram de expectativas criadas sobre coisas que não dependiam de você? Esperar que alguém mudasse, esperar que uma situação acontecesse do seu jeito, esperar que a vida seguisse um roteiro perfeito. E quando isso não acontece, a dor vem. Mas, quando aceitamos que o controle é limitado, começamos a criar expectativas mais realistas. Começamos a nos proteger das decepções desnecessárias. Esse princípio também nos ajuda a lidar melhor com as pessoas. Porque, ao aceitar que você não pode controlar os outros, você para de tentar moldar, convencer, forçar. Você aprende a respeitar o tempo, as escolhas, os limites de cada um. Isso não significa ser indiferente ou distante. Significa amar com mais liberdade. Significa oferecer o melhor de si, sem a necessidade de controlar a resposta. E, ironicamente,
Essa liberdade torna os relacionamentos mais leves, mais autênticos, mais duradouros. Agora olha para a sua vida atual. Onde você está tentando controlar o incontrolável? Que situação ou pessoa está te consumindo porque você não consegue soltar? Essas perguntas são desafiadoras, mas essenciais, porque enquanto lutamos contra o que não depende de nós, deixamos de investir no que realmente podemos transformar. E no fim, essa é uma das maiores lições do estoicismo. Faça o melhor naquilo que depende de você, e solte o resto. Chegamos ao final dessa jornada estoica, e se você ficou comigo até aqui, eu preciso te dar os parabéns. Poucas pessoas têm a coragem e a disciplina de buscar esse tipo de conhecimento. A maioria quer respostas rápidas, soluções fáceis, atalhos que não existem. Mas você escolheu o caminho mais difícil. O caminho do autodomínio, da sabedoria, da verdadeira força interior. Isso já diz muito sobre quem você é, ou melhor, sobre quem você está se tornando. E agora, depois de tudo o que vimos juntos, eu te faço uma última pergunta. O que você vai fazer com esse conhecimento? Porque saber apenas não transforma. É a prática diária, a aplicação constante que vai moldar sua mente. Vai chegar um momento, e pode anotar isso, em que alguém vai te provocar, vai tentar tirar você do sério, vai te enfrentar com grosseria. E ao invés de reagir, você vai respirar fundo e manter a calma. E nesse momento, você vai perceber: eu estou mudando. Talvez ainda seja difícil, talvez você escorregue. Tudo bem. O estoicismo não exige perfeição, ele convida para o progresso. Cada pequena vitória conta. Cada vez que você escolhe o controle ao invés do impulso, cada vez que você escolhe a reflexão ao invés da explosão, cada vez que você escolhe a ação consciente ao invés da reação automática, você está vencendo. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, porque no fim, o prêmio não é externo, é interno. E eu quero muito saber, qual dessas 15 lições mais mexeu com você? Qual delas você sente que mais precisa praticar no seu dia a dia? Escreve aqui nos comentários. A palavra blindagem. Se você sente que precisa fortalecer sua mente para resistir às pressões, aos desafios, às adversidades, vamos usar essa palavra como um símbolo de compromisso, um lembrete de que estamos aqui, juntos, buscando blindar a mente para viver com mais paz, mais coragem, mais equilíbrio. E já que você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial. Curte esse vídeo agora mesmo. Isso me ajuda demais a levar essa mensagem para mais pessoas. Se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos como este, cheios de sabedoria prática para transformar a sua vida. Ativa o sininho para não perder nenhum novo vídeo. E, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma única mensagem pode mudar completamente o dia, ou até a vida, de alguém. Eu também quero te convidar para continuar essa jornada comigo. Aqui na tela já está aparecendo o próximo vídeo, que aprofunda ainda mais esses conceitos estoicos. Clica agora e segue comigo nessa caminhada. Cada vídeo é um passo a mais rumo a uma mente mais forte, um coração mais tranquilo e uma vida mais alinhada com aquilo que realmente importa. E antes de você ir, deixa eu te agradecer de coração. Obrigado por ter ficado até o final. Obrigado por confiar seu tempo e atenção a essa mensagem. Eu sei o quanto o tempo é precioso e fico honrado por ter dividido esse momento com você. Que as lições de hoje não sejam apenas palavras bonitas, mas sementes que você vai cultivar todos os dias, nas pequenas e grandes situações da vida. Lembre-se, a verdadeira blindagem da mente não está em se fechar para o mundo, mas em se abrir com consciência, sabendo o que merece ou não ocupar espaço dentro de você.
Você é mais forte do que imagina. E o estoicismo está aqui para te lembrar disso, sempre. Então, curte, se inscreve, compartilha, comenta blindagem aqui embaixo e clica no próximo vídeo que já está na tela. Nos vemos lá.